Essa aqui é Guernica. Guernica é um painel feito por Pablo Picasso em 1937 para denunciar ao mundo os horrores da guerra que o fascismo empreendeu contra a República Espanhola durante a Guerra Civil na Espanha. Esse bombardeio foi feito pela aviação nazista que, dizem, estava testando as tecnologias para o pior que viria depois. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês porque a cada dia que passa vocês estão conquistando mais conhecimento e ficando mais próximos de se tornarem engenheiros formados pela nossa faculdade. E é bom vocês saberem que esse tipo de cena que aconteceu na Espanha pode acontecer com qualquer povo. Qualquer povo. Eu penso assim, os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, uma boa parte da população, uma grande parte da população nazista apoiando o regime, também ia na missa e achava que aquilo era moralmente correto. As pessoas se enganam. E sobre isso tem... Esse aqui é um dos livros da coleção completa das obras de Freud. No volume 18 da apresentação da Imago tem um trabalho do Freud sobre psicologia das massas. Em algumas traduções está como psicologia de grupo. E seria muito bom se vocês pudessem ler sobre esse tipo de assunto, ou, por exemplo, ler Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, que também é uma obra muito legal, para a gente entender como que processos de massa, de muita gente, pode resultar em tragédias para a humanidade. Tragédias para a humanidade, e muitas vezes essas tragédias dependem da nossa ação profissional como engenheiros, como físicos. E você tem que ter presente essas coisas e ter senso crítico para discernir o bom do mal, o certo do errado, quando o bom e o mal, o certo e o errado tem a ver com vida, tem a ver com preservação da natureza, tem que ver com o bem-estar das pessoas, tem que ver com o bem-estar distribuído para todo mundo, sem discriminação. Isso você está fazendo uma faculdade de exatas ou de tecnológicas, depende, mas você não pode deixar de prestar atenção em outros assuntos que tem a ver com sociologia, com filosofia e tudo aquilo que a humanidade conseguiu de bom, principalmente depois do iluminismo. Em tempos difíceis como esses, é bom a gente manter a mente aberta, prestar atenção nas coisas, questionar a si mesmo sobre cada decisão que a gente toma, ter uma orientação ética firme, baseada em valores da vida, da preservação da natureza, da sociedade, do mundo. Tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje, ele trata da... Voltando, né? Agora a falar da tua formação. Nós estamos caminhando para frente, estamos indo agora para estudar o potencial elétrico partindo do princípio da superposição. Vamos falar algumas coisas importantes sobre continuidade, enfim, e depois nós vamos tratar de um exemplo. Tá legal? Vamos lá então. Na vez passada, nós vimos que o campo elétrico se escreve como menos o gradiente do potencial. Né? Mas olha só que interessante, se a gente escreve o campo elétrico segundo a lei de Coulomb, nessa forma aqui, ó, 1 sobre 4π ε0, integral sobre o volume da densidade de carga, dV', que multiplica R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. E observar que essa expressão aqui, olha, essa expressão aqui, justamente a parte que depende dos vetores de posição, pode ser escrita como
menos o gradiente aplicado na coordenada sem linha de 1 sobre módulo de R menos R'. Isso aqui é igual a essa expressão aqui em cima. E como o gradiente se aplica à coordenada sem linha, que não é a coordenada de integração, se a gente substitui essa expressão aqui no lugar dessa fração, o sinal de menos sai para fora, o gradiente também sai para fora e a gente obtém que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R' dV', a densidade de carga, né? Sobre o volume dividido por módulo de R menos R'. Esse aqui, ó, essa expressão aqui, é a expressão para o potencial elétrico. Ela tem uma particularidade, essa expressão. Vamos estudar, né? Então, a gente volta, né, com a expressão do V. O V, portanto, é 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R' dV' dividido por módulo de R menos R'. E qual é a particularidade dessa expressão aqui? É uma integral de volume sobre uma densidade de carga. Se a gente imagina que essa densidade de carga é limitada no espaço, ou seja, ela ocorre numa região, mas não se estende até o infinito, e isso é muito importante, tem alguma coisa assim, ó, sei lá, qualquer formato que seja. Se você considerar o campo elétrico no infinito, causado por uma distribuição de carga, onde a densidade de carga, aqui, ó, a densidade de carga aqui, representa a integral dessa densidade de carga, representa uma quantidade de carga finita. O que eu quero dizer é que, para esse volume, a integral da densidade de carga, ela é finita. É um número finito. Se eu for muito longe, se eu pegar minha coordenada R e colocar ela numa posição muito distante, e quando eu quero dizer muito distante, é um R, assim, numa distância tão grande quanto se queira. Então, você vai pensar numa distância muito grande, tendendo ao infinito, para uma distribuição contínua. O que que acontece? Essa fração aqui, R menos R', tende a ficar basicamente módulo de R, porque o R ficou muito grande. A integral, essa integral aqui, ela fica assim, ó, V de 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R' dV' dividido por módulo de R menos R', fica módulo de R. Esse módulo de R sai para fora e essa integral resulta em quê? Essa integral aqui, ó, tá vendo? Ρ integral de R' dV', tá aqui. Então V vai ficar Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Isso daqui é exatamente o potencial de uma carga pontual. Porque, claro, se você foi muito longe, o que está acontecendo é que para esse ponto aqui, onde é o vetor R, nessa posição, essa carga que está aqui, ela vai parecer uma carga pontual. E essa distância, se considerando, né, que isso aqui a origem está aqui perto, que R' ficou pequeno e, portanto, que esse volume aqui está numa região bem próxima da origem, ou seja, próxima de um valor de R' que é comparativamente muito pequeno com relação a R, isso aqui vai parecer uma carga pontual. Então, dessa nossa discussão aqui, o principal resultado é esse. E quando a gente vai longe, bem longe aqui, e considera que o nosso potencial resulta em 1 sobre R, tem mais uma coisa importante aqui. Você lembra que a gente tinha definido a diferença de potencial
como sendo menos a integral de A até B do campo elétrico escalar dl? Pois é, se eu pegar agora o campo elétrico de uma carga pontual e fizer essa integral, considerando o potencial no infinito para a letra A, para a posição A, e B uma posição aqui próxima da carga, eu vou ter menos a integral da carga pontual, campo elétrico da carga pontual, que é na direção ER, e o meu dl vem sobre a direção radial, ele fica também ER, dr. Essa integral aqui, isso aqui dá 1, né? Essa integral é a integral de 1 sobre r ao quadrado. A integral de 1 sobre r ao quadrado dá 1 sobre r, negativo. Com esse negativo aqui, corta. E aí a gente fica com Q dividido por 4πε0, 1 sobre r, como aqui em cima, de infinito até r. Ou seja, fica Q sobre 4πε0, 1 sobre r, menos Q sobre 4πε0, 1 sobre r no infinito, que dá esse valor mesmo que está aqui em cima. Com isso, o que nós estamos fazendo é fixando o nosso potencial com um zero lá no infinito. Na verdade, se você considerar essa expressão do campo elétrico, você poderia muito bem somar uma constante aqui na frente. Porque quando você soma uma constante aqui na frente e deriva para obter o campo elétrico, essa constante some. E o campo elétrico, que é o que afinal de contas a gente mede, permanece o mesmo, já que o gradiente de uma constante é zero. Tá bom? Então, os resultados que a gente tem, nós temos uma expressão para o potencial. E essa expressão para o potencial, quando a gente não coloca nenhuma constante aqui, coloca o nosso referencial de zero no infinito. Nosso zero fica no infinito. O que der nessa conta, considera que o zero está no infinito. E ela equivale, produz o mesmo resultado que essa expressão aqui quando a gente faz a conta. O problema dessa expressão é que para fazer essa conta você precisa saber o campo elétrico. E para essa expressão aqui você precisa saber a densidade de carga. Então, num problema, se você tiver o conhecimento do campo elétrico, você obtém o potencial ou a diferença de potencial entre dois pontos pela integral do campo elétrico. E se ao invés do campo elétrico você tiver a densidade de carga, você obtém o potencial fazendo essa integral aqui, a integral do potencial elétrico. E depois você pode conseguir também o campo elétrico tirando o gradiente, que está aqui, essa expressão aqui. Vamos seguir em frente então. Nem sempre é possível a gente calcular o potencial elétrico de uma distribuição de cargas colocando o zero no infinito. Por exemplo, se você tiver uma distribuição de cargas que seja infinita, como essa reta de cargas que está aí, e você queira calcular o potencial elétrico num ponto a uma distância ρ do eixo da distribuição, você parte da expressão do campo elétrico, não é? Já calculamos a densidade de carga dividido por 2πrε0. E quando você integra isso daí de infinito até r, que é a conta que você tem que fazer para saber a diferença de potencial entre o infinito, onde você colocaria o zero, e um ponto qualquer no espaço, essa integral, o resultado de uma integral do tipo 1 sobre r, dá logaritmo. E logaritmo dos limites de integração, logaritmo de infinito dividido por qualquer número finito, dá infinito. Ou seja, o potencial fica indefinido, ele dá infinito. Não dá, portanto, para você colocar o potencial igual a zero para distribuições de carga, como, por exemplo, a reta e um plano infinito. Nenhum dos dois casos permite que você faça uma suposição de colocar o zero do potencial lá no infinito. A nossa sorte é que esse tipo de distribuição não existe na prática. Né? Na prática, nós temos sempre distribuições finitas. Então, na prática, colocar o zero como referencial lá no infinito é uma coisa possível
e até facilita muito os nossos cálculos. Bom, há várias formas de você calcular o potencial elétrico. Isso depende. Se você tiver uma distribuição de cargas finita, você faz de um jeito. Agora, se você tiver uma distribuição de cargas ideal, distribuída no espaço infinito, aí você só pode fazer usando a integral de E escalar dl. E também você deve identificar quando você usa a integral da diferença de potencial e quando você usa a integral da densidade de carga, que é basicamente quando você dispõe do valor do campo elétrico, você faz a integral de EdL e obtém a diferença de potencial, ou quando você dispõe da densidade de carga, e aí você usa a integral da densidade de carga dividida por R menos R'. Vamos começar com as distribuições finitas. Então vamos lá, distribuições finitas. Aqui a gente pode usar duas expressões. Então, numa distribuição finita, a primeira coisa que a gente pensa é usar a expressão do potencial elétrico como sendo 1 sobre 4πε0 a integral das contribuições de todos os elementos de volume onde há carga, e a nossa expressão é essa quantidade dividido pelo módulo de R menos R'. Vou marcar aqui um volume, por exemplo, isso aqui seria um certo dV' numa distribuição ρ de R'. E aqui é a posição R'. Aí a gente quer, por exemplo, saber quanto que é o potencial elétrico aqui na posição R. O que a gente precisa é somar as contribuições de todos esses volumes nesse ponto aqui. Presta atenção, quando a gente deduziu essa fórmula do potencial sendo igual a 1 sobre 4πε0 integral da densidade de carga dividido por módulo de R menos R', dV', nós partimos da expressão do campo elétrico, vimos que um pedaço da expressão do campo elétrico podia ser escrito como gradiente de 1 sobre R menos R' e deduzimos essa fórmula. Mas olha, a expressão da qual a gente partiu do campo elétrico já era a expressão do princípio da superposição para a lei de Coulomb. E a gente não falou, mas eu vou explicar para você agora, vou te dizer agora. O princípio da superposição vale também para o potencial elétrico. Você superpõe o campo elétrico e, por consequência, pela própria construção que a gente já fez, ao passar do campo elétrico para o potencial elétrico, você vê que vale o princípio da superposição linear. Então, quando a gente for pensar em termos de calcular potencial elétrico, assim como no campo elétrico, você pode usar o princípio da superposição para o potencial elétrico também. Vamos em frente. Agora a expressão é diferente da expressão do campo elétrico, né? Em vez de R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo, e ao invés de ser uma expressão vetorial, agora nós temos uma expressão escalar. Então a gente integra essa quantidade nesse volume aqui e obtém o resultado. Neste caso, quando eu faço essa integral, o potencial no infinito, isso é importante. Por que eu fico falando do potencial no infinito? Porque o potencial, que nem energia potencial, é sempre dado em função de algum referencial. Em geral, nos circuitos, a gente coloca o referencial no terra. Isso é uma coisa que a gente faz em circuito elétrico. Mas nesse tipo de sistema eletromagnético aqui, onde você tem uma distribuição de carga, o que a gente faz é colocar o referencial no infinito. E nesse caso, quando a gente usa essa expressão, automaticamente o referencial fica no infinito. Porque o R fica muito maior que R', e em geral a gente coloca a distribuição de carga bem próxima do R'. Agora, nós podemos também, alternativamente, se a gente não souber quanto que é esta quantidade aqui, a densidade de carga, né, se a gente não sabe quanto que é isto, mas souber quanto que é o campo elétrico aqui, nós podemos fazer a integral, por exemplo, de lá do infinito, vou fazer o desenho de fora né, você traz a carga de lá do infinito e traz até esse ponto aqui. Aí o nosso potencial vai ser uma diferença de potencial, né? V de R menos V
é sempre um potencial menos o outro, porque a integral vai ser de uma posição em relação à outra. Eu vou marcar aqui um vetor que eu vou chamar de referência. Fica meio esquisito, mas fica assim. Ó. Esse aqui é a posição de referência. Menos isso, que você não pode esquecer, essa integral, tá? Essa aqui é a integral de diferença de potencial. Entre quem e quem? Entre a diferença de potencial entre esses dois pontos, entre a referência e o R. Então, vou colocar a referência aqui e o R aqui em cima, tá? E a integral é a integral de E dl. Dá o mesmo resultado. Isso aqui dá o mesmo resultado e funciona muito bem para uma distribuição finita. Isso se você colocar a referência lá no infinito e fixar esse valor em zero, que é você que escolhe a diferença de potencial entre dois pontos. Quando você faz isso, desse jeito que está aqui, você só consegue calcular com essa integral a diferença de potencial. Mas como na energia potencial, aqui também no potencial elétrico, você sempre define a energia potencial em função de uma referência de energia zero. E aqui você define em função de uma referência de potencial zero. Então você pode colocar esse valor V de referência no infinito arbitrariamente igual a zero. E dizer isso, você tem que dizer isso. Olha, estou fixando o zero de potencial lá no infinito. E aí você considera isso aqui igual a zero. Você quer considerar 3 volts? Pode pôr. Né? Você pode deslocar. Você tem até botão no osciloscópio que você desloca a origem do valor de referência. Não tem problema você deslocar. É que é mais prático. E normalmente tem livros que falam assim, olha, neste livro consideraremos sempre o potencial igual a zero no infinito. A não ser para distribuições infinitas de carga, mas você pode sempre fazer isso. Então, por quê? Né? Eu vou lembrar uma coisa para você. Esse cara aqui ó, é menos uma derivada. E derivada de coisa constante é zero. Tá? Menos a derivada do potencial. E se eu somar qualquer constante aqui, o campo elétrico, que é o que você mede o campo elétrico, porque ele expressa uma força, né? E o campo magnético, que expressa a força magnética, é isso que efetivamente você mede. Então, se você somar uma constante no potencial, o potencial continua produzindo o campo elétrico correto. É a mesma coisa aqui. Você escolhe que o V de referência é igual a zero, como poderia escolher que ele fosse qualquer tensão. Mas normalmente a gente coloca ele no zero e esse cara aqui a gente coloca ele lá no infinito. Tá bom? É assim que a gente faz. Nós vamos fazer exemplos depois. Por outro lado, se você tiver uma distribuição infinita de cargas, a situação muda de figura. Você já não consegue mais usar essa expressão aqui, porque ela vai dar infinito. Você não consegue mais colocar esse referencial aqui no infinito, porque quando você faz essa integral, ela dá infinito. Então, o que a gente pode fazer numa distribuição de carga infinita, como por exemplo, uma reta de carga ou um plano de carga, é usar esta expressão aqui, né? Esta expressão aqui, colocar ela para cá, mas aí você escolhe o referencial em alguma posição. Então eu vou escrever essa fórmula aqui com o V de R passado para o outro lado, tá? Continua sendo integral de referência até uma posição R de E escalar dl, o sinal de menos está aqui. Agora eu vou colocar mais V de referência. Agora você vai escolher essa posição. Pode ser, por exemplo, se for um fio condutor com um certo diâmetro, você pode colocar na superfície do fio. Se for um plano infinito, você pode colocar na superfície do plano. Ou em alguma posição que o seu problema te apresente, que seja confortável para você resolver o problema. Tá? Então, para distribuições de carga infinitas, você não consegue mais usar essa expressão porque ela não vai ter jeito, ela vai dar infinito porque ela força que o seu potencial de referência fique no infinito. Então você vai ter que usar só a expressão da diferença do potencial
mas vai escolher uma posição que não seja no infinito para você poder efetivamente fazer a sua conta. Eu acho que, dito isso, gente, o que falta a gente fazer agora é fazer alguns exemplos, tá bom? Guarde essas informações, agora vamos usar essas expressões. Essa aqui é para quando a gente conhece a densidade de carga e essa daqui é para quando a gente conhece o campo, e só ela pode ser usada para distribuições infinitas, que são poucos casos. Há uma exceção, eu vou colocar a referência, mas é um artigo que trata assim, de um caso específico, que existem distribuições de carga infinita, que ainda você pode usar essa expressão, mas é um caso muito particular, e por isso eu vou citar a referência para você, do American Journal of Physics, que é quando você consegue usar essa expressão. Ela tem que cair numa certa taxa mais rápido que um inverso de uma potência de R. Tá bom? Vamos fazer exemplos então. Vamos fazer então o potencial para uma esfera com densidade constante, ρ0, e com um raio A. Vamos lá então. Primeira coisa é o campo elétrico. O campo elétrico para essa esfera a gente já conhece. Então nós vamos usar a expressão para o potencial elétrico, nós vamos calcular o nosso potencial elétrico a partir da integral de E escalar dl, desde uma referência até o nosso ponto R aqui do potencial. Então eu coloco mais V de referência aqui, tá? Ou seja, é a minha expressão para diferença de potencial. Se eu passo esse termo para cá, fica V de R menos V de referência igual a integral da referência até R de E escalar dl. Esse dl aqui, eu vou fazer ele ao longo de uma direção radial. Então, o meu dl vai ser um certo vetor, vai ser um certo dr que multiplica er. Pois bem, a nossa expressão para o campo elétrico, a gente já conhece. No caso de uma distribuição esférica, eu tenho sempre um campo elétrico que é igual o campo elétrico de uma carga pontual colocada bem no centro da distribuição, sendo que o valor dessa carga é igual à carga que está dentro de uma gaussiana com um raio R, que é o lugar onde eu estou calculando o campo. No caso de uma esfera, quando eu faço o campo do lado de fora, é a carga total. Então eu coloco aqui o volume da esfera, 4/3 de πa ao cubo, vezes a densidade de carga, e divido isso aqui por 4πε0, 1 sobre r ao quadrado, e r. Né? Agora eu cancelo todas as redundâncias, né? E ficamos com a ao cubo ρ0 dividido por 3ε0r ao quadrado e r. Mesma coisa a gente faz para o lado de dentro. Para o lado de dentro, a única diferença que eu tenho é que o volume da minha esfera para dentro da gaussiana tem raio R, que multiplica ρ0 aqui dividido por 4πε0, a mesma coisa. E agora eu vou cancelar esse cubo com esse r ao quadrado e eu fico então com um ρ0 r dividido por 3ε0 e r. Legal, eu vou fazer essa integral. Agora presta atenção numa coisa. Quando eu faço essa integral, eu faço ela da referência até o r. Eu vou colocar minha referência lá no infinito, como é padrão. E quando eu faço isso, eu escolho o valor que eu quero lá no infinito. Normalmente a gente escolhe a referência no zero. Então vou colocar o zero no infinito. Esse pedaço sai da minha integral. E aí eu começo integrando de infinito até a superfície da esfera, que é o primeiro pedaço que esse campo elétrico aqui tem um valor a partir do infinito. Eu uso primeiro essa expressão aqui. Então, do infinito até um certo valor, onde R é maior do que A, que é exatamente essa expressão aqui, olha. Isso aqui é para R maior do que A, e isso aqui é para R menor do que A. Menor ou igual, né? Porque
as funções aqui elas se encontram e o valor exatamente na superfície é o mesmo. Se você colocar o valor A aqui e o valor A aqui, você vê que as duas expressões ficam iguais. Aí se eu faço a integral desse primeiro trecho, fica assim, olha. V de R é igual a menos a integral de infinito até R, até uma posição R, R maior do que A, né? De A ao cubo, ρ zero dividido por 3, epsilon zero R ao quadrado dr. A integral aqui é de dr sobre R ao quadrado. Essa integral dá 1 sobre R com o sinal trocado, dá menos 1 sobre R. Portanto, o resultado dessa integral aqui dá mais 1 sobre R, ou A ao cubo, ρ zero dividido por 3, epsilon zero, 1 sobre R. E aí eu faço os limites de integração de infinito até R. Né? Infinito até R. Para a gente ser mais formal, vou colocar uma linha aqui, né, para ficar melhor a minha integral. Aí quando eu substituo na posição R tendendo a infinito, isso dá zero, eu fico só com A ao cubo ρ zero dividido por 3 epsilon zero, 1 sobre R. Quando eu vou fazer a minha segunda integral, eu tenho que contar, para fazer essa integral aqui, a parte do campo com R menor que A, eu tenho que contar nessa integral aqui o pedaço que eu já fiz. Então, na verdade, a integral que eu faço é primeiro a integral de infinito até a superfície de E dl. O E, no caso, tem esse valor aqui, eu só estou escrevendo assim para simplificar. Menos o restante, o trecho que está dentro da esfera. E agora eu faço a integral da superfície da esfera até um ponto no interior da esfera, do valor que a função tem dentro da esfera, que é ρ zero, eu vou chamar R', tá, para fazer a integração, 3 epsilon zero, mesma coisa, né, eu vou substituir o dr' aqui, e essa integral aqui, então, eu primeiro pego esse trecho, que é esse valor aqui na posição A, e esse valor na posição A vai cortar com o cubo, fica A ao quadrado ρ zero sobre 3 epsilon zero. E essa integral aqui, ela é a integral de R' da R', é meio de R' ao quadrado. Então aqui eu tenho menos meio, que multiplica 3 epsilon zero, então é 1 sobre 6 epsilon zero, que multiplica ρ zero R ao quadrado de A até R, né? De R' aqui, né? Vou pôr uma linha. Quando eu faço esse limite, o meu resultado aqui, ele fica aqui V de R, para mim, eu já vou juntar essas duas partes aqui, o que fica em comum com as duas é o ρ zero dividido, eu vou colocar 6 epsilon zero, por causa desse 6 aqui, e aí eu tenho o que, né? Eu tenho a soma desse termo aqui, A ao cubo, na verdade A ao quadrado, esse termo aqui, A ao quadrado, com esse outro termo aqui, que também é A ao quadrado, só que isso aqui é 2, né? Então eu fico com 3A ao quadrado menos esse R ao quadrado aqui, fica menos R ao quadrado, e essa é a minha expressão para R menor do que A. Colocando próximo aqui também, a minha expressão V de R é igual a A ao cubo, ρ zero sobre 3 epsilon zero, que multiplica 1 sobre R, isso aqui para R maior do que A. Tá bom? Ok, esse é o nosso resultado do potencial para as duas regiões, tá? Para R menor do que A e para R maior do que A. Agora vamos desenhar a nossa função, né? Vamos desenhar a nossa função. Eu tenho o potencial em função do raio, aqui. Quando eu considero aqui na origem, eu substituo R igual a zero aqui nessa expressão, eu tenho 3 sobre 6, dá meio, né? Aqui eu vou colocar então ρ zero, eu vou deixar o 3 ρ zero A ao quadrado dividido por 6 epsilon zero. Depois, quando eu tenho o R igual a A, essa expressão, ou essa, tanto faz, eu fico com
ρ0 que multiplica 2a ao quadrado sobre 6ε0, então eu venho para cá num outro ponto aqui que fica, olha, caiu de 3 para 2, ρ0a ao quadrado sobre 6ε0, e depois isso é uma parábola invertida, né, primeiro, e depois ele cai com 1 sobre r e vai assim até o infinito, né? Aqui é minha posição A, e essa aqui é minha função. Tá certo? Então vamos chamar a atenção de alguns aspectos. A primeira coisa que eu quero relembrar vocês é que aqui, olha, a gente fixou a nossa origem no infinito e escolheu que ela fosse igual a zero. Podia ter escolhido outro valor, mas escolhemos que ela fosse igual a zero. Nessa integral aqui eu fiz o dl igual ao dr vezes z, eu vim radialmente, fica fácil fazer a integral. Ao fazer essa integral aqui da referência até r, eu mudei a expressão do campo elétrico conforme eu vinha caminhando pela integral. Na primeira região, de infinito até r maior que a, deu esse valor aqui. E na segunda região, com o r menor do que a, eu somei a primeira parte, né? Eu somei esse resultado aqui, eu coloquei ele aqui, ó, ele aparece aqui de novo. E aí eu obtive o resultado para a minha região com R menor do que A. Então a gente faz a integral, é a mesma integral, e principalmente, uma coisa muito, muito importante é, finalmente, né, aqui, olha, a continuidade. Essa é a região onde o campo elétrico muda de expressão. O campo elétrico ele pode ser descontínuo, como de fato é, o campo elétrico é descontínuo quando você passa uma superfície com carga. Mas o potencial não pode ser descontínuo, porque se o potencial for descontínuo, como o potencial, o gradiente dele dá o valor do campo elétrico, se o potencial for descontínuo, se a função vem com um valor, muda para outro de repente, o campo elétrico tende para mais infinito ou para menos infinito, e isso não pode. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo agora.